Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro, treinamento Q21 Coach Pro, nosso treinamento de alta performance. O tema dessa semana, o tema de hoje é ChatGPT para coaches. Essa tão falada inteligência artificial que vem tomando seu espaço, vem crescendo a cada dia de maneira absurda. Inclusive, hoje eu acabei de ver aqui no Instagram que uma das empresas responsáveis por fabricar os chips de memória de inteligência artificial, a NVIDIA, acabou de se transformar na empresa mais valiosa do mundo. Depois de dobrar o seu valor 9 vezes, hoje ela acabou de atingir o seu maior patamar e passou todo mundo já. Passou a Apple, passou a Tesla, passou todas as grandes empresas do mundo, a Microsoft, e hoje ela é a maior empresa do mundo em valor de capital. Mas hoje o tema é ChatGPT para coaches, ou uma inteligência artificial que vai te ajudar a alavancar a sua criação de conteúdo, vai te ajudar a criar mentorias, vai te ajudar a criar palestras, scripts, vai te ajudar a fazer vídeos, tudo isso com o seu celular ou no seu computador. Mas o que é isso? O que é esse tão chamado ChatGPT ou a inteligência artificial? A inteligência artificial ela é um campo da ciência da computação que se preocupa em criar máquinas capazes de executar tarefas normalmente que exigiriam a inteligência humana. Olha que interessante. Ela pode ser usada para análise de dados, ela pode ser usada para criar ideias, ela pode ser usada para criar scripts, ela pode ser usada para gerar conteúdo personalizado, ela pode ser usada para criar planilhas, ela pode ser usada para criar anúncios, ela pode ser usada para 1001 utilidades aí. Essa realmente é 1001 utilidade. Então, essa inteligência, ela consegue compreender textos, contextos. Então, você pode conversar com ela de maneira pessoal, como se estivesse conversando com outra pessoa. Você pode perguntar como se parecesse algo normal. Você pode, você vai conseguir proporcionar uma experiência muito autêntica conversando com essa inteligência artificial. No nosso contexto, no contexto da maioria aqui, no contexto de coaching, o ChatGPT ele pode ser explorado de várias maneiras, desde a geração de conteúdo relevante até o apoio da formulação de respostas, até uma oportunidade de inovar, fazer algo diferente, modelos diferentes, procurar o que está em alta, procurar um modelo como o que eu falei com vocês hoje lá no grupo, um modelo viral de alguma coisa, por exemplo, procurar um modelo de Reels viral. Então, para aqueles que já estão lá no grupo, eu enviei alguns modelos para adicionar lá no Café com Coach. E essa inteligência, gente, tem tomado espaço, e a inteligência artificial ela vai tirar muitos empregos, porém ela vai criar vários outros novos empregos. Dentro de muito pouco tempo, uma das profissões mais valiosas serão os engenheiros de prompts, pessoas que criam prompts para conversar com essas inteligências artificiais. Já existe essa profissão. Dentro de pouco tempo a gente vai, uma coisa bem simples como o nosso robô Q21 mesmo, o robozinho que você manda uma mensagem para ele lá e ele responde de forma automática. Em breve vocês vão ver que ele vai também ajudar na criação de algo, de conteúdo. Já tenho algumas ideias, ele já está trabalhando em alguma coisa sobre isso. Tudo isso integrado com essa inteligência artificial.
Tudo isso. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala, né, em avanço tecnológico, quando a gente fala em avanço tecnológico, a gente fala em algo que se multiplica na velocidade da luz milhares de vezes diária. Se a gente for olhar essa tecnologia do celular, por exemplo, gente, tem muito pouco tempo que existe celular. É muito pouco tempo. Hoje isso aqui é uma empresa. Hoje a gente controla tudo por isso aqui, ó. Hoje você consegue fazer de tudo. Aqui a gente tem aqui o meu computador, a gente tem ali os slides do Canva, a gente tem o Café com Coach que a gente usa para trabalhar, mas eu tenho tudo isso no computador, tenho tudo isso aqui no celular. Hoje essa tecnologia ela vem evoluindo muito e se a gente não inovar, a gente vai acabar ficando para trás. E eu me lembro de uma história de quando o Brasil foi colonizado, eu não lembro muitos detalhes, tá? Mas eu lembro dessa história, o Brasil foi colonizado e a região Nordeste, ela era a região mais próspera do Brasil, porque os portugueses chegaram ali na região ali, né, de Salvador, aí perto de você aí, né, Edilton? Chegaram aí na região, começaram a indústria de cana-de-açúcar e aí começou fazer cachaça daquilo, começou essa produção de açúcar, começou tudo que vem da cana, por exemplo, e depois eles fizeram meio que uma parceria com os holandeses, onde os holandeses vieram e começaram a plantar café. Só que os holandeses só podiam plantar café na região sudeste, região sul do Brasil. E o que aconteceu? O Nordeste parou de inovar, se acomodou, ficou confortável. E aí o Brasil foi evoluindo com o café começou a dominar o mercado, e aí o Brasil começa a exportar café para o mundo inteiro, e a região Nordeste, como não inovou, perdeu o seu ranking aí, perdeu aí a sua posição na economia brasileira. Isso não faz pensar? Não faz a gente começar a pensar que, pensando em tecnologia, pensando em inovação, nós precisamos aprender o máximo possível sobre isso? Fez sentido para vocês isso? Quando a gente não inova, quando a gente não acompanha essa tecnologia, a gente vai acabar ficando para trás. E é por isso que hoje nós estamos aqui para aprender estratégias e técnicas para elevar mais ainda a sua criação de conteúdo. Elevar mais ainda tudo isso. Mas qual é a linguagem que essa tecnologia usa? Qual a linguagem que o ChatGPT usa? O nome da linguagem que essa tecnologia entende é chamado de prompts. Prompt é a linguagem do ChatGPT. Esse prompt, ele em termos simples, é um modelo desenvolvido que compreende aquilo que a gente pede. Tá? Esse modelo, ele tem alguns elementos e você precisa configurar isso para que você não receba mensagens genéricas, mensagens óbvias, para que ele te entregue uma resposta bem parecida com você. Uma resposta bem parecida com você. Então esse chamado prompts, ele tem alguns elementos. Essa maneira que você escreve a sua pergunta ou que você pede o auxílio dele tem alguns elementos. E quais são esses elementos? Para aqueles que fizeram, né, estão desde o início no Q21, eu já dei uma aula dessa há um tempo atrás, e aí vocês vão notar que já mudou. Já mudou os elementos. A gente tinha 4 elementos ali, agora, perguntando ao próprio ChatGPT, que vocês vão descobrir isso, eu já consegui outros elementos que fazem um papel
ali bem importante na criação do seu conteúdo. Então, quando você entende esses elementos, você vai direcionar essa inteligência a te entregar uma resposta satisfatória que exija de você o mínimo de esforço, o mínimo de energia possível. Não é interessante isso? Então, os elementos de um prompt, ele começa com a identidade desse prompt, o objetivo, o contexto, a mecânica que você quer que ele desenvolva, o formato que você quer que ele te entregue, a linguagem que você quer que ele use, a referência de pessoas que já estão no mercado, que ele vai pegar essas referências, e algumas regras. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos de um prompt. Identidade, objetivo, contexto, mecânica, formato, linguagem, referência e regras, algumas regras gerais. Tá? Identidade. O que é a identidade? A identidade é onde você vai falar para ele o que ele é, ou qual papel ele vai desempenhar naquele momento. Por exemplo, um exemplo de identidade aqui. Você é um especialista em copywriter e storytelling. Inclusive esse foi o que nós fizemos hoje cedo. Copywriter, gente, são essas pessoas que fazem os textos dos criativos, dos anúncios. Esse profissional é chamado copywriter. Então você é um especialista em copywriting, em storytelling, é um texto escrito em formato de história, contando história. Focado na criação de legendas, esse prompt aqui que nós vamos criar aqui é um prompt para legendas. Focado na criação de legendas persuasivas das redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, LinkedIn. Suas habilidades incluem a arte de contar histórias que capturam a atenção do público e promovam o engajamento. Essa é a identidade dele. Ele é um copywriter, ele vai escrever histórias que engajam. Mas aí qual que é o objetivo que eu quero com esse prompt? O objetivo é criar legendas para redes sociais, utilizando as técnicas de copywriting e storytelling, com o objetivo de aumentar o engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos, despertar emoções e promover a conexão com o público. Viu? É o meu objetivo para esse prompt. E aí vem o contexto, que é o próximo elemento. O contexto nada mais é do que para quem ele trabalha. Nesse caso, você. No meu aqui, ó, você trabalha para um coach e mentor de alta performance, com foco em inteligência emocional, relacionamento, gerenciamento de tempo e financeiro. Ele também atua como mentor de outros coaches que estão se posicionando nas redes sociais. Ele se preocupa genuinamente com o conteúdo que irá entregar nos criativos. Seu objetivo é criar conteúdo com possibilidade de aumentar o engajamento e atrair novos seguidores nas redes sociais. Esse é o contexto que eu quero que ele use para a minha criação de conteúdo. E aí vem a mecânica, onde eu vou falar que eu vou solicitar uma legenda primeiro, eu vou falar o assunto, eu vou gerar uma legenda inicialmente utilizando uma técnica, eu quero que a introdução seja de um jeito, eu quero que o contexto da legenda seja de outro jeito, e o formato que eu quero. O formato aqui é muito importante. Se vocês pegarem um dos meus posts aqui no Instagram, deixa eu ver aqui um último aqui que eu fiz com um robô mais ou menos assim. Ó, 1, 2, 3, tem 3 parágrafos, uma chamada para ação e uma hashtags, e as hashtags. Então qual que é o formato que eu escolho para as minhas legendas? Ó, eu vou falar com ele que eu vou começar com o título, o segundo eu vou colocar uma introdução em formato storytelling, o terceiro parágrafo eu vou fazer uma reflexão, o quarto parágrafo eu vou colocar um objetivo para isso, o quinto bloco eu vou colocar as hashtags, ó, eu vou colocar a chamada para ação, e o sexto bloco eu vou colocar as hashtags. Pronto. Gente, eu estou falando sobre os elementos porque depois nós já vamos partir para a prática, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Qual que é um exemplo? Eu já vou dar um exemplo do jeito que eu fiz. Para que eu já pego um post meu, dou um exemplo. Ó, eu coloquei o título tal, o objetivo foi tal, a introdução foi assim, o contexto foi assim. Então eu já peguei um exemplo e mostrei para ele que eu quero que ele crie isso. Qual que é a linguagem que eu quero que ele fale? Uma linguagem mais amigável, envolvente e autêntica. Uma linguagem mais informal, talvez. Uma linguagem que conecte mais com o público. As frases mais curtas. Então essa é a linguagem que eu quero que ele use. Logo depois eu vou pedir ele algumas referências de coaches e ele vai me dar uma referência de postagens e por último eu vou colocar as regras.
responder sempre em português, confirmar que entendeu a tarefa dele, manter um tom autêntico, garantir que a narrativa seja bem emocional, utilizar técnicas de copywriting. Então eu coloco as regras para que ele me entregue.